Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no canal do YouTube, com muita informação de qualidade, um super time de profissionais de todo o estado do Mato Grosso para trazer informação com credibilidade para vocês. São experts em suas áreas de atuação que vêm até Cuiabá para informar, para trazer novidades no segmento da saúde. Doutora Sueli Calçavara é minha convidada dessa noite. Muito bem-vinda. Que privilégio recebê-la aqui em Cuiabá. Ai, uma satisfação estar contigo aqui, né? Pela primeira vez conhecendo a casa. Que bom. Obrigada pelo convite. Doutora Suelen, você que é paranaense, né? Me fala como que foi a sua trajetória, a sua vinda aqui para o Mato Grosso e como foi a sua escolha pela odontologia. Nós estamos, eu e meu esposo, né, há 10 anos em Primavera. Já até me considero já uma matogrossense, né? Acostumei muito já. Eu e o meu esposo, que é o Dr. Lauro, nós somos sócio proprietário da Suprema Odontologia em Primavera. A gente se formou junto em Cascavel, Paraná. A gente fez uma universidade estadual, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Nos formamos em 2010. Em 2011 eu montei um consultório numa cidade vizinha, pequena, ao lado de Cascavel. E o meu esposo, ele quis ficar estudando para a prova da residência no hospital, que é junto, né, o hospital universitário, junto com a universidade. Ele tinha esse sonho de fazer a parte da cirurgia bucomaxilo. E ele ficou se preparando para a prova, eu fui montando meu consultório, ele passou na residência, foram 3 anos de residência, né, no hospital. E quando ele estava próximo de finalizar a residência, abriu um processo seletivo em Primavera. A família dele é aqui do Mato Grosso, mas mora em Juara, bem mais para o norte, né? E a mãe dele, que na verdade avisou ele que ia abrir um processo seletivo, ele falou, olha, eu vou lá prestar a prova, né? Ele sempre me falava que ele iria voltar para o Mato Grosso depois de formado, e eu nunca acreditei. Eu achava que devido aos 5 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, que ele não iria mais querer sair de Cascavel. Não ia adaptar mais. Não, nosso círculo de amizade todo lá, minha família toda de lá, então a gente já tinha uma história, 8 anos lá, né? E ele veio, prestou o processo seletivo, passou. E aí ele falou, olha, eu tô indo embora. Eu falei, como assim tô indo embora? Ele falou, vamos. Eu falei, mas eu tenho meu consultório. Então ele veio na frente, tanto que até para conhecer a cidade, ver como que, né, se realmente ele iria gostar. Não tem como não gostar de Primavera, né? Sim. E eu fiquei para vender meu consultório porque eu precisava entregar para alguém que eu conhecesse, porque eu tinha meus pacientes, né, eu tinha uma história lá, querendo ou não, foram 3 anos, né, de história com aqueles pacientes. Então eu entreguei meu consultório para um amigo de turma que se formou comigo na época, eu sabia que era de confiança, e a gente veio, né, eu digo com a cara e com a coragem, porque a gente não conhecia ninguém em Primavera, era só eu e ele. E aí ele passou no processo seletivo, depois abriu o concurso público, passou no concurso e ali estamos, né? Acabamos montando a Suprema depois de 2 anos, 3 anos depois, então a Suprema já vai quase pro seu 8º ano ali. E acho que foi a melhor decisão que a gente fez. Cresceram, né? Se consolidaram ali em Primavera, uma cidade muito boa, muito próspera. Eu gosto muito de lá também. Hoje na Clínica Suprema, quais são os tratamentos oferecidos? Olha, praticamente a gente faz todos os tratamentos. O único que não é o nosso foco é a odontopediatria. E aí a gente acaba encaminhando para outros colegas que a gente tem parceria, né? Mas a parte de implantes dentários, reabilitação protética, faceta de porcelana, lente de contato, prótese protocolo, tratamento de canal, aí a parte de clínica geral, limpeza, restauração, clareamento, ortodontia. A gente trabalha com todos os tipos de aparelho, tanto os aparelhos fixos, os aparelhos estéticos, né, que são os alinhadores. Tem uma gama muito grande. Hoje o paciente não precisa, bem completa. Ele não precisa sair da Suprema para estar buscando alguma outra especialidade. Perfeito. E os velhinhos, os idosos adoram o Dr. Lauro, né? Ele tem uma paciência toda especial. Sim, um cuidado. Ele é muito humaniza, né? Ele aproxima muito o paciente dele. Nós vamos falar hoje sobre tratamentos para olheiras e terapias combinadas para o envelhecimento, né, da pele. A gente sabe que a olheira é algo que incomoda muitas mulheres e homens, e existem tipos de olheiras e tratamentos específicos para cada tipo. Quais são os tipos de olheiras que nós temos hoje, doutora, e quais são as principais causas que elas desenvolvem? Sabe que a minha formação, né, é odontologia, então o meu foco, eu sempre olho muito, e eu acho que todo mundo olha bastante o sorriso do paciente, só que a região dos olhos
ela tem um peso também muito grande, assim como o sorriso num contexto geral, né? Os olhos da gente, ele demonstra todas as nossas emoções, então a gente sorri pelos olhos, a gente demonstra que está triste, cansado. Então essa região da olheira, ela incomoda muito os pacientes. E principalmente o paciente que passou ali dos 30, 35 anos começam a se incomodar um pouquinho mais. As olheiras a gente tem alguns tipos, como você mencionou, tá? A gente tem olheira bolsa, tá? Como que é a bolsa? Ela pode acontecer por uma falta, uma perda de estruturação da face. Ela vai ocorrendo a partir dos 35 anos, que a gente vai começando ali a entrar num processo de envelhecimento. A região inferior aqui do nosso olho, ela é acomodada por algumas estruturas importantes que gera toda a proteção, né, do globo ocular. A gente tem uma bolsinha de gordura que fica nessa região inferior, que com o passar do tempo o paciente vai tendo uma flacidez nessa região, vai perdendo a sustentação dessa parte do terço médio superior da face. Essa gordura ela pode se deslocar, porque ela perdeu quem segurava ela na posição. E ela começa a ficar um pouco mais evidente. Quando a bolsa ela já está numa situação já um pouco mais avançada, um volume muito maior, às vezes a gente até indica para colegas que fazem a remoção cirúrgica, que é através da blefaroplastia, tá? Alguns casos que a bolsa não é tão grande, está associada a uma retenção de líquido na região devido à flacidez, a gente trata com bioestimuladores de colágeno, faz todo o reposicionamento e a reestruturação dessa região terço médio superior, e aí a gente pode lançar mão de outros tratamentos. A olheira é sempre combinada, os tratamentos, nunca um tratamento vai resolver, né, o problema da olheira. E a gente pode lançar mão de peeling, CO2 ou outros tipos de laser também. A gente tem as olheiras estrutural, aquela olheira funda, também tem um fator genético envolvido. Quando não é só o fator genético, a gente pode ser devido ao avanço da idade. Então o paciente vai ficando mais velho, ou o paciente que malha muito, tem um emagrecimento facial já acentuado, ele tende a perder gordura nessa região, tende a aumentar a flacidez, então essa região vai começando a ficar mais marcada, mais funda. Quando é uma olheira assim estrutural, a gente pode lançar mão de bioestímulo de colágeno para a gente melhorar a flacidez dessa região e também preenchimento, tá? O preenchimento não é feito só na região da olheira. A gente tem que analisar se o paciente não está perdendo a estruturação de todo o terço médio. Então não é só vir aqui na olheira e preencher. A gente tem que fazer uma avaliação porque às vezes precisa reestruturar toda essa região. E aí nós temos as olheiras que têm algum tipo de pigmentação. Pacientes que são mais morenos tendem a ter uma olheira puxando para um tom mais de castanho, porque a gente acaba tendo um pouquinho de acúmulo de melanina nessa região. Quando a olheira é por pigmento, a gente pode lançar mão ali de alguns peelings para essa região para a gente ir amenizando o pigmento. Nunca vai ter, eu digo que a olheira ela é meio que crônica. A gente não tem um tratamento definitivo, a gente vai só gerenciando, né, toda essa parte, tanto da profundidade, quando é a olheira mais vincada, ou quando é por pigmento, a gente vai ali modulando essa pigmentação. Temos também a olheira por comprometimento vascular aqui, tá? Ela se torna um tonzinho puxando de um rosa por um roxo, passando nos nuances de azul. Que aí a gente tem um aumento da vascularização dessa região, a pele do paciente já é um pouquinho mais fina, e como aumentou muito a quantidade de capilares nessa região, acaba tendo uma congestão da circulação no local, tá? Então o paciente fica com essa coloração. A gente pode estar lançando mão para esse tipo de olheira, luz pulsada, alguns tipos de peeling também, a gente pode lançar mão de reestruturação dessa face. Então, toda olheira tem que ser feita uma avaliação previamente, tá? Porque a gente tem vários tipos de olheira e para cada tipo a gente tem um tratamento. Um tratamento que a gente está usando muito no consultório é o ultrassom microfocado, que é o Thera, para essa região aqui. Ele ameniza bastante alguns casos de bolsa e melhora muito a questão da flacidez. E o diferencial do Thera é a segurança que a gente tem para utilizar nessa região. Que os pacientes sempre têm um pouquinho de medo, um pouco de insegurança. É uma área muito sensível, muito próxima aos olhos, né? Exatamente. Então, com o Thera, como você tem o painel de visualização de ultrassom 2D, você consegue ver aonde você está atuando.
qual é a profundidade que você está atuando, então dá mais segurança para o paciente estar lançando mão desse tipo de tratamento para essa região que é tão delicada, né? Perfeito, doutora. Quais resultados o paciente pode esperar após os tratamentos para olheira? Existe um tempo específico? A doutora disse que é uma combinação de tratamentos, sim, né? Sim. Existe um tempo de recuperação necessário? Quais são os resultados esperados pelo paciente? Se a gente for lançar mão de peelings, a gente vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior, visto a região que a gente mora, incidência solar, o calor. Então, a recuperação, quando é feito um tratamento à base de peeling, a recuperação a gente já diz que é um pouco mais delicada. Sim. Quando a gente lança mão de procedimentos de bioestímulo de colágeno, lá no consultório eu gosto de usar muito fios lisos de PDO nessa região da olheira e ultrassom microfocado, a recuperação é muito tranquila. O ultrassom, então, nem se fala. Os pacientes amam porque não tem corte, não tem agulha, não tem anestesia e o paciente sai de lá como se não tivesse feito nada. Sim. Na hora você não vai ver um resultado quando você faz o gerenciamento com bioestímulo de colágeno. O resultado a gente leva em torno de uns 90 dias, mais ou menos, para a gente começar a ver ali uma melhora na qualidade da pele, né? Preenchimento, a gente já vê um resultado mais imediato. Você já consegue ter uma ideia de como vai ficar naquela mesma sessão. Visto que às vezes vai perder um pouquinho, porque já tem um edema que é normal, que é subclínico ali do procedimento, pode ser que seja necessário às vezes fazer mais algumas complementações, mas são procedimentos muito bem toleráveis pelo paciente pós assim, procedimento muito bem tranquilos. Qual que é a importância, doutora, da prevenção, né? Existe alguma forma de prevenir olheiras? Ela está ligada a tratamento, a estilo de vida, a alimentação? Isso influencia na aparência Sim, das olheiras? Influencia muito. Eu até hoje, vindo para cá, eu estava ouvindo a rádio e o rapaz que estava à frente, ele falou uma matéria a respeito de como a qualidade do sono das pessoas mudou muito dos últimos anos. A gente sabe que uma noite mal dormida, ela interfere muito, né? Quando você acorda, a região principalmente dos olhos, você já vai ver uma aparência diferenciada. Os olhos entregam a gente, né? Entrega. A alimentação interfere muito, uma alimentação muito rica em açúcar vai gerar um processo de glicação maior, e isso gera um processo de envelhecimento mais acelerado do que o normal. Pacientes que têm uma dieta rica em sal, ele vai ter um acúmulo de líquido maior, então isso vai refletir sim no aparecimento de bolsas nessa região, associado com o paciente que não toma muita água, ele acaba desidratando e essa região acaba ficando muito mais marcada. Então é verídico a questão do sal? Sim, é assim. A gente pode observar quando a gente às vezes viaja para a praia, Fica com a olheira mais ressaltada, quem já tem tendência, né? Exatamente, porque a gente come fritura ali na beira-mar, toma uma cervejinha às vezes, então a gente pode ver que muda sim, não só a região da olheira, mas o corpo da gente, às vezes está até com calçado que não machucava, que vai começar a machucar, então a gente tem sim uma retenção hídrica nessa região. Faltas de hidratação, a área dos olhos é uma área bem, ela tem uma carência maior de parte de nutrição ali, então a gente precisa fazer uma hidratação melhor dessa região. O hidratante que a gente usa no rosto não é o mesmo que a gente usa na região dos olhos. Ele necessita de uma hidratação um pouquinho mais intensa, porque ele resseca mais. Tá? O estilo de vida do paciente também influencia na condição das olheiras. Né? Paciente sedentário, os extremos, né? Paciente sedentário, paciente que pratica uma atividade física muito intensa também, né? Ele vai ter uma perda de gordura dessa região, vai ter um afundamento ali maior, então os extremos também, eles impactam bastante na olheira. Ter um cuidado redobrado, né? Tem que ter. Terapias combinadas para o envelhecimento, né? Doutora, como gerenciar o nosso envelhecimento, né? Quais terapias combinadas você recomenda para promover o envelhecimento saudável da pele?
Esse é um tema que eu falo todos os dias no consultório. São os pacientes que eu mais atendo hoje, dos 35 mais. Né? Acho que uns 80% dos meus pacientes são assim. E ele já vem buscando no consultório justamente isso. Essa parte do gerenciamento, começando uma rotina preventiva. Tá? É importante a gente começar esse processo muito antes deles aparecerem, dos sinais aparecerem. Então, tem pacientes que têm uma condição hereditária já de ter mais flacidez, ele vai ter que começar um pouquinho antes, às vezes com 27, 28 anos ele já vai ter que começar a fazer alguns procedimentos, tá? Os procedimentos para gerenciamento da face, você tem que imaginar assim, que a face, ela é uma estrutura 3D, ela vai envelhecer multidimensional também. O que a gente vê, a camada mais externa, que é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, não é só a pele que envelhece. Todas as estruturas que estão abaixo da pele vão envelhecer também. Se a gente começar pela estrutura mais interna, que é a parte óssea, você pode imaginar que o osso é como se fosse a fundação da nossa casa, é o alicerce, é tudo para a nossa casa ter aquela sustentação para se manter em pé, eu preciso de um bom alicerce. A estrutura óssea, ela serve como o alicerce de todo o nosso rosto. Com o processo do envelhecimento, a gente vai tendo remodelações ósseas na face, devido à mecânica de mastigação, dos movimentos de mímica e o processo natural do envelhecimento. Quando a estrutura óssea vai se remodelando, o que está por cima começa a se realocar. Acima da estrutura óssea, nós temos camadas de músculo, que envelhecem também, eles vão tendo uma frouxidão devido à frouxidão dos ligamentos da face. Então, você imagina, eu perdi tô tendo uma remodelação óssea da face. Os ligamentos começam a afrouxar um pouquinho. A camada de gordura que a gente tem na face, que a gente chama de coxins de gordura, eles vão começar a se realocar. Quando os pacientes são mais jovens, esses coxins estão localizados no terço médio e superior da face. Conforme vai envelhecendo, eles vão migrando devido à ação da força da gravidade. Vai descendo. Então o paciente fala, nossa, mas quando eu tinha até meus 30, meu rosto era um triângulo. Agora o meu rosto está ficando mais quadrado, porque as estruturas da face estão descendo. A musculatura não consegue mais segurar os compartimentos na posição, a gordura está descendo e a pele está ficando flácida. Então, quando o paciente fala em fazer um gerenciamento do envelhecimento, a gente tem que pensar em todas as estruturas. Então, o tratamento para o gerenciamento não é um tratamento. São vários, é uma combinação de tratamentos. São uma combinação. Dependendo de cada caso, a gente tem que começar atuando em músculo. Então, a gente elege o ultrassom microfocado para a gente fazer esse reposicionamento. O Ultera é o único aparelho que tem FDA nos Estados Unidos, ele é o único que ele tem a FDA como lift não cirúrgico. Está todo catalogado em artigos científicos, então é um dos mais renomados aparelhos, é o que a gente utiliza no consultório. Aqui no Mato Grosso tem poucas clínicas, se não me engano são 6 clínicas no estado todo que tem esse equipamento. Então para a parte muscular a gente utiliza ultrassom microfocado. Para a parte óssea, para simular aqueles pontos de projeção óssea, a gente lança mão de preenchimento. E para os coxins de gordura que estão se deslocando, a gente pode fazer os fios de sustentação. Às vezes o paciente chega, eu quero passar fio para esticar minha pele. O fio não é para isso, né? O fio é para a gente reposicionar essas camadas de gordura que estão migrando e, além de tudo, ele fazer um bioestímulo de colágeno. Aí, para a pele, a gente tem que bioestimular colágeno, então a gente pode utilizar ultrassom microfocado, microagulhamento, que agora a gente vai trazer para a Suprema, nova tecnologia que eu estou indo em São Paulo, que é o microagulhamento robótico. Você pode lançar mão de peelings, e aí para a parte de bioestímulo de colágeno, a gente tem uma gama grande de procedimentos. Como que você, doutora, personaliza os tratamentos para cada paciente, né? Quais fatores você considera ao criar esse plano de tratamento? Eu sempre pergunto para o paciente como que é a parte genética dele, a questão de como que é a mãe, o pai, para eu entender se aquele problema que ele está tendo já está carregando um fator um pouco genético. Né? Tem pacientes que já são mais jovens e já tem um grau de flacidez mais acentuado, então às vezes ele já muito novo precisa de procedimentos de bioestímulo de colágeno, então a avaliação eu gosto que seja feita pessoalmente. Que às vezes o paciente manda mensagem pra gente pelo Instagram, eu gostaria de saber o que eu posso estar fazendo no meu rosto. E é difícil sem avaliar. É muito difícil porque fotos
fotos têm filtro, aí às vezes fala, olha minha foto no Instagram, mas as fotos têm filtro, a foto ela pode estar em ângulos diferentes, que pode mudar um pouco, né, aprofundar ou diminuir alguns sulcos, alguma coisa, então eu gosto que o paciente esteja na clínica para eu avaliar. Então eu faço uma avaliação clínica pessoalmente, a gente tira foto do paciente, de todos os ângulos para a gente estar avaliando, faz os testes de flacidez, né, na pele, e eu pergunto para o paciente, em alguns casos também peço exames de sangue para a gente ver como que está a saúde, porque não adianta você querer fazer tratamentos na face se a tua saúde no geral não está legal. Os resultados sempre vão ficar aquém do esperado. Então tem que trabalhar um conjunto todo. De fatores, sim, né, tem que trabalhar como um todo. Existem tecnologias ou inovações recentes no campo da estética que você gostaria de destacar, doutora? Como que elas têm ajudado também nesse gerenciamento do envelhecimento? O que a gente tem de mais moderno hoje para esse gerenciamento? Tem muitos pacientes que têm medo de agulha. Então, às vezes você fala, olha, eu preciso fazer um preenchimento, preciso fazer um bioestimulador, preciso fazer qualquer coisa. Qualquer procedimento que vai precisar de agulha, de anestesia, tem paciente que já não quer fazer. Aí nesse ponto das tecnologias para auxiliar, né? Exatamente. E sabe que eu recebi bastante também nos últimos tempos, pacientes numa vibe meia naturalista, que não querem injetar nada no rosto. Então, os equipamentos eles estão vindo aí para atender também esse público que não quer colocar nada que não seja do próprio corpo, que faça o próprio corpo ali trabalhar. Então, os laser, agora o microagulhamento robótico, do ultrassom microfocado, né, que é o TERA que a gente trabalha. Então, os equipamentos eles vieram ali para nos dar essa opção, né, para esses pacientes que já não querem estar fazendo procedimentos um pouco mais invasivos, né? E eu sou muito fã das tecnologias. Eu não fazia, comecei a fazer ano passado. A gente vê assim um progresso, a diferença da qualidade da pele, do aspecto e da durabilidade. Quem faz uma vez, faz sempre. Faz sempre. Você faz uma tecnologia, você vai ficar aí tendo a atuação dele no seu organismo durante 6 meses, até um ano, né, doutora? Sim. Então, assim, é muito válido, gente, compensa. Eu sou adepta às tecnologias, não fazia um pouco de injetável. Depois que eu passei a fazer as tecnologias, até os meus injetáveis, eles têm mais durabilidade. Com certeza, você está fazendo um tratamento combinado, você não está fazendo apenas um tratamento. Então, com certeza, o resultado vai ser muito mais exponencial, né? Com certeza. Doutora, qual que é a importância da prevenção quando se trata de cuidados com a pele nesse processo de gerenciar o envelhecimento? Quanto antes a gente começar a fazer os procedimentos preventivos, mais fáceis e menos tratamento a gente vai precisar fazer. Se um paciente, por exemplo, ele já está com seus 50, 55 anos e nunca fez nada, a gente necessita de uma gama maior de tratamentos para reverter um pouquinho todo esse período que ele acabou não fazendo os procedimentos. Imagina assim, vamos falar na parte de flacidez de pele, né? Imagine que o nosso rosto, pescoço e colo é nossa poupança de colágeno. Sim. Tá? É como se eu imaginasse assim, o tanque de combustível de um carro, né? Vou lá, vou encher o tanque e eu vou rodar com esse carro. Tá? Vou lá, vou fazer uma sessão de bioestímulo de colágeno. Eu vou passar meu dia a dia ali, eu vou ter uma demanda porque o colágeno é uma proteína, eu vou acabar utilizando essa proteína. Quando eu deixar esse reservatório, esse tanque ficar mais, digamos assim, vazio, para eu encher novamente ele, eu demando de uma quantidade maior de procedimentos. E às vezes o paciente ele não consegue entender muito bem isso. Quando ele vai fazer, às vezes, uma sessão de bioestímulo de colágeno, a gente não está injetando colágeno no paciente. A gente está injetando um precursor, ou fazendo o equipamento, que seja. A gente está dando ali, fazendo um precursor para que o nosso corpo trabalhe novamente e produza colágeno. O quanto o nosso corpo vai produzir de colágeno por sessão depende muito de cada paciente. Então, esse processo em busca do que a gente já perdeu pode se tornar muito maior. Então, quanto antes a gente começar a fazer o processo de gerenciamento, a gente nunca vai deixar o nosso tanque de combustível baixar tanto. Né? Imagina fazer o banquinho, né? Exatamente. Até a gente tem os pacientes às vezes me mandam da Cíntia Chagas, ela falando numa palestra dela, falando que ela considera o colágeno ali do rosto dela, ela sempre está fazendo um aporte na poupança ali de colágeno. Então, é fundamental. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, graças a Deus. Sim. Mas como você vai envelhecer, você pode escolher. Também não tem nada de errado a pessoa quiser ter a vontade de envelhecer com os sinais do envelhecimento, se está tudo ok. Mas para as pessoas que querem envelhecer de uma maneira já
controlado, você controlando um pouquinho os sinais do envelhecimento, quanto antes você começar, vai ser mais fácil. Com certeza. Doutora, quais cuidados diários você recomendaria para quem deseja manter a pele saudável e retardar esses sinais de envelhecimento? A gente sabe que uma boa rotina de skincare, o autocuidado também é importante nesse processo, né? Para manter até esses procedimentos realizados, né? Sim. Primeiro, a saúde tem que estar legal. Um paciente todo inflamado, ele não vai responder bem às terapias, principalmente de bioestímulo de colágeno. Um paciente que ingere uma quantidade muito grande de açúcar, ele vai ter um processo mais acelerado de envelhecimento. Isso já é comprovado cientificamente. Sim. Então, a alimentação saudável, ela influencia muito. Uma alimentação com baixa quantidade de sal também vai influenciar. A atividade física, a gente sabe que quando o paciente pratica atividade física, a parte emocional dele, não só a saúde, mas a parte emocional melhora muito, né? A parte emocional também dita muito. Na aparência, pode ver às vezes uma pessoa depressiva, ela tem uma outra aparência estética da face, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho da saúde, um pouco do emocional, ter boas noites de sono. Exposição solar, todo mundo já sabe, né, que a gente tem que evitar, né, exposição solar em horários de sol muito quente. Usar protetor solar, isso aí todo mundo já sabe, né, usar protetor solar. E uma boa hidratação da pele, tanto tópica, com o uso de home care, quanto a hidratação que a gente pode estar fazendo no consultório também. Os pacientes, eles têm uma ideia de que quanto maior é o fator de proteção, mais protegido ele tá. Sim. Mas não é assim. A gente já sabe que aquele número do 30, 50, 90 não é o quanto ele te protege do sol. É questão da durabilidade que aquele produto consegue te proteger. Não é um protege mais que o outro, não, é questão de duração. Só que hoje a gente sabe que tem que reaplicar o protetor a cada 3, 4 horas, dependendo, né, do ambiente que a gente tá, do quanto de suor, se entra na água ou não. Então, para os meus pacientes, eu recomendo sempre de entre 30 e 50 para a região do rosto. Não há necessidade de você usar um protetor solar de 90, por exemplo, porque você vai estar reaplicando ali a cada 3, 4 horas. E a hidratação, eu sempre recomendo hidratantes que tenham ácido hialurônico na composição, tá? Principalmente que tenham vários pesos moleculares de ácido hialurônico. Por quê? Muitos que a gente vê hoje para comprar tem ácido hialurônico de alto peso molecular. O que acontece? Essa molécula de ácido hialurônico, ela não consegue penetrar na pele, ela não permeia, então ela fica só por fora. Muitos pacientes aí compram esses produtos e falam: doutora, mas eu usei esse produto, minha pele parece que está mais ressecada ainda. Justamente porque o ácido hialurônico atrai água. Ele vai atrair água de dentro da sua pele para a superfície, para a parte externa, para hidratar a molécula de ácido hialurônico. Então você vai ter sim uma aparência de um rosto mais ressecado. Quando você utiliza hidratantes com vários pesos moleculares de ácido hialurônico, alguns vão permear pela pele. E aí a dica de ouro: passou hidratante à base de ácido hialurônico, borrifa água termal por cima. Por cima do hidratante? Exatamente. Passa por baixo, geralmente, por cima. Pode passar por baixo também antes, tá? Mas se tiver ácido hialurônico na composição, borrifa, porque essa água termal vai hidratar a molécula de ácido hialurônico, então ela não vai precisar tirar a água da sua pele para gerar ali essa hidratação. Se você fosse listar, doutora, 4 produtos essenciais para o skincare, quais você listaria? O primeiro de todos é o sabonete específico. Hoje muitos ainda continuam usando o sabonete que usa no corpo, aquele de barra, para lavar o rosto. Isso não é um ou outro, são muitos pacientes ainda. pH totalmente diferente, né? E outra questão de contaminação, né? Você lava outras partes do corpo e você vai trazer essas bactérias para a região do seu rosto, né? Então, e tem paciente que usa o shampoo também, tá? Dica de ouro: anotar. Eu sempre anoto para o meu paciente o nome. Ele pega o celular, coloca no Notas o nome: lauril sulfato de sódio. Vai comprar um sabonete para o rosto, você vai olhar nos ingredientes. Se o primeiro aparecer lauril sulfato de sódio, você não compra. O lauril sulfato de sódio, ele é um detergente. Ele tem no nosso detergente de cozinha, ele tem no shampoo, ele tem no sabão em pó. Ele tem a função de remover a gordura e a água vem e lava. O que acontece? A nossa pele, ela é composta por lipídios. O lauril sulfato de sódio vai se ligar a esses lipídios, a água vem e leva embora esses lipídios.
demora-se algumas horas para o corpo conseguir restabelecer a camada lipídica e formar novamente a barreira da pele. Só que o corpo não pode ficar sem essa camada lipídica. Sim. O que ele faz? Ele aciona as glândulas sebáceas. Vamos produzir um sebo aí, porque a pele não pode ficar sem essa proteção de gordura, que é o normal. Só que a glândula sebácea, ela tem um potencial inflamatório na pele. O sebo é inflamatório. E aí o paciente sai do banho, ele passa a mão e fala, nossa, acabei de lavar e eu tô com a pele já oleosa. Brilhosa, é o sebo. de novo. É o sebo. Então a gente tem que usar sabonete sem lauril-sulfato de sódio para não remover lipídios da camada lipídica. Que é o mais importante, a gente manter a barreira cutânea intacta. Os lipídios formam essa barreira cutânea. Então, um sabonete sem lauril-sulfato de sódio, e específico para o rosto. Tá? Tem paciente que fala, eu uso sabonete Johnson para bebê. Não, a pele do bebê é outra coisa. Nosso rosto demanda de pH diferente. Tá? Sem contar que não pode ter o lauril-sulfato de sódio. Segundo, você lavou, você vai passar, depois do seu sabonete, um tônico. Você vai devolver para aquele rosto o pH normal da pele. Então, os pacientes falam, me passa uma lista. Não, é o básico. Começa pelo básico, depois você vai criando uma rotina e você vai acrescentando, né, produtos. Então, sabonete, um tônico, um bom hidratante e aí o protetor solar. Esse é o básico do básico. Olha aí, gente, é dica de ouro para vocês aqui nessa noite, tá? Doutora Sueli, uma conversa muito boa, né? Muito enriquecedora, você sempre incansável na busca de conhecimento. Tá viajando agora, tá indo para São Paulo. Hoje, O que vem de novidade o pessoal de Primavera? A gente tá indo para ver algumas tecnologias para a gente trazer algumas coisas um pouco diferentes ali para a Suprema. Sempre incansável, né? Sempre tá nativa, né? Tem que estar, né? A parte da estética, ela tá sempre se renovando, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que se manter sempre bem informado, né? Estudando e procurando e vendo também aquilo que realmente funciona, aquilo que entrega resultado, aquilo que nem sempre entrega tanto resultado. Tem que cuidar muito, Paula, com o modismo. Existem muitos aparelhos, muita coisa que vem e vão que não... A gente observa isso mesmo. A gente vê de muito booms, agora está na moda fazer tal aparelho. E a gente sabe que não tem um acompanhamento científico a longo prazo, não tem comprovação de longo prazo, um acompanhamento desses pacientes que fizeram hoje e estão no acompanhamento de 5, 10 anos para ver possíveis efeitos, né, rebote. Então, ali a gente é embasado só em que realmente entrega qualidade para o paciente. Que realmente funciona, Sim. né, doutora? Doutora, qual o principal conselho você daria para aqueles que buscam melhorar a aparência das olheiras e gerenciar os sinais de envelhecimento da pele que são inerentes a todos nós? Eu acho que até um conselho, se eu pudesse eu voltar um pouco no tempo, eu cuidaria um pouco mais da exposição solar, que eu quando era mais nova, eu era rata de tomar sol. Por mais que eu não, hoje é essa cor aqui, eu não tomo mais. Nos últimos 12 anos eu já não fico mais numa exposição solar tão acentuada. Cuidar muito da alimentação, que era o que eu gostaria de ter feito lá atrás. A parte de ingestão de doce eu gostaria de ter reduzido bastante. Prática de atividade física é muito importante. Essa parte ali eu sempre fui ligada, né? E aí quanto antes você começar com os seus procedimentos ali, os estéticos, para o gerenciamento é melhor. Para quem está nos acompanhando, que queira entrar em contato com a Suprema, queira conhecer melhor o seu trabalho, qual o seu Instagram, qual o endereço da clínica, olhando para aquela câmera ali. Eu tenho uma Instagram pessoal, que é a doutora Sueli Scalsavari, e a clínica tem o Instagram que é Suprema Odonto PVA. Ai, maravilha, eu conheço, uma clínica muito boa, a equipe maravilhosa, muito sempre obrigada. Um atendimento de excelência. Doutora, antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Sobre o autocuidado, a importância de se sentir bem, quanto isso influencia e impacta, né, na vida social deles. Sim. A gente sabe que hoje os procedimentos de estética na face, ela vai muito além de só a estética. Ela vem muito do autocuidado, do quanto a gente pode se sentir segura, tendo uma face, né, mais harmônica, mais bem cuidada. Isso te dá segurança até no seu convívio social, nos seus amigos, familiares e também na questão de quando você vai para uma entrevista de emprego, né? A gente sabe que não só
a estética facial, assim também como a estética do sorriso, ela influencia muito quando você está atrás de uma opção melhor, né, de trabalho. Então fica a dica para você, se cuide. Quando você começar a fazer os seus procedimentos estéticos na face, você vai começar a se sentir melhor, você vai se sentir muito mais bonita, vai te motivar a cada vez mais você continuar se cuidando. Com certeza, autocuidado é tudo, autoestima é tudo. Uma pessoa confiante, ela está pronta para conquistar o mundo, né, doutora? Com certeza. A doutora Suelen e o doutor Lauro está aqui para isso, sua equipe também da Suprema Odontologia em Primavera do Leste. Doutora, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por estar aqui na bancada do Dr. Cash, trazendo informação. Desejo a você uma excelente viagem. Muito obrigada. Que você possa ir a São Paulo trazer muitas novidades para o pessoal de Primavera e toda a região. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tá bom?